Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos novamente, mais um estudo da Palavra do Senhor. Estamos com um projeto um pouco diferente nestas semanas, estudando a história do cristianismo, uma breve introdução à história do cristianismo, procurando trazer apontamentos e reflexões sobre as experiências do passado do povo de Deus, para entendermos os desafios nossos no presente e assim estamos preparados para as lutas e os desafios do futuro. Que Deus nos abençoe. Amados, pretendemos logo em breve encerrar esse ciclo de estudos online. Vamos retornar às atividades presenciais na igreja, os estudos na igreja. Eu vou contar com a sua presença também lá na casa do Senhor, tá bom? Orem por nós nesse sentido aí. De qualquer forma, muito obrigado pela sua companhia todas estas semanas, todos esses meses. O estudo de hoje, irmãos, estamos trabalhando esse período da igreja, a chamada Igreja Antiga, os primeiros séculos. Já abordamos isso em lições anteriores, né? E vamos dar continuidade. O tema de hoje será o cânon, o credo e o bispado, ok? Então esta é a ideia do estudo de hoje. Do século II ao século IV, a igreja enfrentou a perseguição externa, sim, já falamos muito sobre isso em estudo anterior, as divisões internas, abordamos um pouco também as questões das divisões e os ensinos heréticos, principalmente o gnosticismo, tá? Como uma ameaça maior ao cristianismo nesses séculos. Diante dessas ameaças, dessas lutas da igreja, para preservar a doutrina e para manter a unidade da igreja num momento crítico de muitas questões, perseguições, lutas internas, heresias, a igreja precisou estabelecer três coisas. Definir o cânon bíblico, ou seja, quais os livros inspirados, quais os livros sagrados, autoritativos para a igreja. Elaborar um credo, uma confissão de fé, uma declaração de fé essencial de toda a igreja. E fortalecer a autoridade do bispo. E vamos explicar o porquê. Então, esses três elementos fizeram parte da luta da igreja nos primeiros séculos. A necessidade de definição de um cânon, a elaboração de um credo essencial e fortalecer o fortalecimento da autoridade do bispo. Amados, que Deus nos abençoe no estudo desse período histórico e que, de alguma maneira, ao estudar a providência de Deus na condução da sua igreja, esse estudo alcance o seu coração, traga a mim e a você reflexões sobre o nosso papel e nosso lugar também, individualmente e como corpo de Cristo em nossos dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê este discernimento, amado irmão. Caminhemos. Naquele período, naquele tempo, a figura e o papel do bispo se tornou essencial. Eles eram fundamentais para garantir a unidade da igreja, que lutava com as perseguições, com as muitas heresias que causavam muitas divisões internas na igreja. Então a figura do bispo foi um fator importantíssimo para preservar a unidade da igreja, tá? Primeiramente, vamos abordar esse tema, a definição do cânon. Ou a igreja precisou definir o cânon, o conjunto dos livros inspirados. E você sabe disso, desde a questão do gnosticismo, principalmente um agente principal, Marcion, né, que estabeleceu o seu próprio cânon, desprezando partes da escritura e levando muitos seguidores, né, assim, a acreditar em seus ensinos. A igreja precisou tomar posição e definir os livros sagrados. Ok? Então, para enfrentar as heresias, a igreja elaborou as normas do cânon. Afinal de contas, quais eram os livros realmente inspirados e autoritativos para a igreja? Sempre é bom lembrar que não tinham apenas os livros bíblicos, os livros que nós consideramos canônicos, inspirados.
Obviamente que não. A literatura cristã era farta, repleta de obras dos pais apostólicos, dos pais da igreja, dos mestres, dos polemistas, homens de Deus que escreviam obras para ensinar, para ministrar a igreja. Então, o que separar essas obras importantes na formação teológica, doutrinária da igreja e destacar os livros inspirados que eram justamente a base desses ensinos. Então, a norma principal, o critério mais importante para considerar um livro canônico, um livro inspirado, era a sua origem apostólica. E, obviamente, meu irmão, estamos tratando do cânon do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. Então a base era a sua origem apostólica, tinha que vir da pena, tinha que vir das mãos de um dos apóstolos ou de alguém próximo aos apóstolos, do círculo apostólico, como Lucas, por exemplo, o médico amado, não era um apóstolo, mas era próximo dos apóstolos, ou Marcos, o evangelista, João Marcos, também escritor sagrado, fazia parte do grupo apostólico, ou seja, a essência do ensino do Novo Testamento é apostólico, é o ensino apostólico, vindo dos apóstolos que receberam de Jesus Cristo a ministração, os ensinos, e assim repassaram a igreja pela ação direta e soberana do Espírito Santo de Deus. É o que faz desses livros livros sagrados, livros canônicos, livros inspirados, ok? Origem apostólica era a norma maior para a definição do nosso cânon do Novo Testamento, os 27 livros, ok? Os concílios, apenas os concílios da igreja tornavam público aquilo que já tinha sido aceito amplamente pela consciência dos crentes, a consciência da igreja. Eram livros que circulavam dentro das igrejas, do povo cristão, e eram recebidos, né, e acolhidos como vindo da parte de Deus mesmo. Então a própria igreja já os reconhecia como inspirados, ok? Portanto, a igreja ela não criou, né? Não foi um concílio que criou o cânon e definiu os 27 livros. Não, a igreja foi assim trabalhando para o reconhecimento natural, isso é obra da providência, meu irmão. Isso é obra da providência. É Cristo quem governa a sua igreja. É o Espírito de Cristo que trabalha na sua igreja. Sempre foi assim no passado, ao usar os homens inspirados para escrever, como usar a igreja para confirmar os livros escritos e revelados e entregues assim aos apóstolos. Tudo isso é obra da providência. A própria preservação dos textos originais, dos textos sagrados, dos manuscritos, das cópias, apesar dos séculos de luta, de perseguição, onde livros eram queimados, obras eram perdidas. Milagre de Deus, providência de Deus, a própria preservação dos textos sagrados. Tudo isso faz parte da direção soberana do Senhor. Para termos a palavra de Deus e crermos ser ela a palavra de Deus de fato, não obra de homens, não obra feita pelos homens, mas de fato, a história do cristianismo e a história da Bíblia assim aponta como os milagres do Senhor, da sua providência ao escrever, ao revelar, ao registrar e ao preservar o texto sagrado. São verdades importantes para nós hoje, quando a Bíblia é atacada continuamente pelos ateus, por aqueles que não desacreditam dos escritos sagrados e da própria palavra do Senhor. Então nós temos que ter convicção de que a Bíblia Sagrada é de fato a palavra do Senhor. A igreja o fez nos primeiros séculos e o fez no decorrer da história. Vejamos um pouco o desenvolvimento do cânon nos primeiros séculos, como que isso foi acontecendo. Vamos lá. Um pouquinho de história. Entre os anos 100 e 140, por exemplo, os textos do Novo Testamento, os escritos dos evangelhos e das cartas, epístolas, né, eram citadas pelos pais apostólicos em suas obras. Os escritores usavam as escrituras sagradas, os textos dos apóstolos eram assim colocados, citados como referências nas obras dos pais apostólicos.
Os evangelhos e as cartas paulinas eram aceitos universalmente. Não havia questionamento sobre a origem, a inspiração desses livros no segundo século. Não havia questionamento. Entre os anos 140 e 220, nesse período, houve uma reação da igreja contra a posição gnóstica em relação ao cânon, principalmente de Marcion, como eu citei já no estudo anterior. Marcion havia negado o Antigo Testamento e partes do Novo Testamento. Então a igreja reagiu imediatamente contra a heresia gnóstica, contra a posição de Marcion. Tá? Então a maioria dos livros eram aceitos pela igreja na segunda metade do segundo século. Os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, de João e Apocalipse circulavam e eram assim autoritativas dentro do meio cristão. Isso é muito importante. Lá por volta do ano 180 ainda, veja só que interessante, foi elaborado o cânon muratoriano, onde que já alistava, nessa ocasião, os 27 livros do Novo Testamento que nós temos hoje. Olha como é antigo isto, tá? Isso já foi definido, aceito, reconhecido pela igreja como livros inspirados, como livros de Deus para a sua igreja, tá? No segundo, terceiro século, né? Vamos lá. Nesse período, então, se solidificou, assim, consolidou a aceitação, então, dos 27 livros por outros grandes eruditos cristãos, como Orígenes, como Eusébio, assim, já reconheciam e assim ministravam e citavam em suas obras. No ano 367 depois de Cristo, Atanásio, ele já alista também a aceitação dos 27 livros pela Igreja do Oriente, ou seja, foi um processo que foi se consolidando no seio da igreja no decorrer desses séculos. O Espírito Santo confirmando através da própria igreja a obra do Novo Testamento, da qual é o autor. Em 382, o Sínodo de Roma declara a aceitação do cânon pela Igreja do Ocidente. Ou seja, diante dos ataques, das heresias, dos gnósticos e outros movimentos dentro da igreja que negavam um ou outro livro canônico, a igreja reagiu e definiu quais eram os textos sagrados, né? Ficou assim feito. Em 397, o Sínodo de Cartago já declara a aceitação por toda a igreja, já por volta lá entrando já no quinto século quase, né? Temos aí a aceitação da Bíblia Sagrada. Os nossos 27 livros, os evangelhos, os 4 evangelhos, o livro de Atos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais e o livro de Apocalipse, assim, foi aceitos e definidos pela igreja como livros inspirados e livros canônicos. Então a igreja precisou fazer isso e fez, reagindo contra as heresias, sim, mas confirmando a vontade do Senhor, qual é a palavra de Deus, qual o livro devo aceitar, e eles assim o fizeram. Muito importante. Segundo ponto do nosso estudo, a igreja, além de definir o cânon, ela elaborou um credo, ou seja, uma declaração essencial da fé. Isso diante, você sabe disso, temos falado sobre isso, diante das muitas heresias, dos ataques heréticos, diante dos ataques de fora, a igreja estabeleceu a essência da sua declaração de fé. Então os credos surgiram, tá? Então nesse período começou a destacar a igreja e ensinar os elementos fundamentais da sua fé, que deram origem aos credos, ou seja, diante das muitos discursos, falsos ensinos, heresias dentro da igreja, a igreja precisou estabelecer a sua teologia essencial, a sua doutrina essencial, crida, aceita e ensinada pela igreja em todo o império, no lado ocidental ou no lado oriental. Então a igreja necessitava uma definição disso e ela o fez nesses séculos, né? Foi aí que surgiram os credos.
Tá? Credo apostólico, que você conhece, foi um deles. Ele é assim, atribuído aos apóstolos, mas se sabe que foi uma questão de tradição, porque traziam apenas a tradição do ensino dos apóstolos e assim transmitiam, ok? Então essas declarações de fé, essas confissões, esses credos, tinham dois objetivos principais, tá? Primeiro, instruir os novos convertidos, os chamados catecúmenos, que eram aquelas pessoas que aceitavam o cristianismo, a fé cristã, e eram preparadas para o batismo, Então, era necessário assim ter esses elementos, essas ideias ou temas doutrinários principais bem claros e definidos pela igreja: Deus, Cristo, Espírito, vida eterna, igreja, salvação, juízo e assim por demais, né? Isso para ensinar os novos e também para defender o cristianismo dos erros e dos ataques dos gnósticos, para que tivéssemos uma estrutura de doutrina, uma estrutura de fé, e os cristãos pudessem rebater os ensinos errados. É necessário que a igreja tenha isso muito claramente. A igreja contemporânea precisa ter uma estrutura de fé essencial para combater as questões internas mesmo do cristianismo e externas. É importante termos, claro, eu e você, convicções mesmo sobre o que é a palavra, quem é Deus, quem é Jesus, o que é a salvação. Isso é tão importante, tão claro, tão essencial em todas as épocas. Assim foi nesse período do cristianismo, tá? Certos credos, muito semelhantes ao chamado Credo dos Apóstolos, apareceram em vários lugares durante o segundo século, tá? Assim, muito parecido, muito semelhante ao Credo Apostólico. Né? O credo apostólico foi desenvolvido então entre o terceiro e o quarto século, mas juntando mesmo essas ideias e conceitos essenciais da fé cristã. Okay? O nosso chamado credo apostólico, que predominou e prevaleceu até hoje, é uma forma, não é uma reza, não é uma oração, mas é uma afirmação de fé válida para nós ainda reafirmarmos os conceitos essenciais de nossa doutrina, do nosso entendimento bíblico. Por exemplo, eu coloquei aqui para nós lembrarmos disso. E temos que fazê-lo, eventualmente, dentro de nossos cultos e nossas devocionais, a leitura e a recitação do credo essencialmente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É a essência do Evangelho que cremos e pregamos acerca da pessoa e da obra de Jesus. E continua mais o credo apostólico. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, que algumas versões é Santa Igreja Universal, Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Tudo isso nós cremos piamente, porque é bíblico. Amém? Bom, vamos ao terceiro ponto do nosso estudo, né? Lembre-se, o primeiro, a definição do cânon, foi importante, os livros sagrados, os livros inspirados. Segundo, a elaboração de um credo, de uma declaração essencial da fé. A igreja precisou fazer isso por causa de tantas heresias e tantos falsos ensinos. Não é muito diferente dos nossos dias, viu, meu irmão? Não é muito diferente. A igreja precisa ter convicção da sua sã doutrina bíblica. Terceiro ponto, naquele período histórico, o engrandecimento da autoridade do bispo. Aí requer um pouquinho mais de atenção à nossa reflexão, tá? Vamos trabalhar. No começo, no primeiro século, as igrejas locais, as igrejas eram independentes, não havia um governo universal. Não, eram igrejas locais. Os apóstolos, Paulo, Pedro e os demais, ao plantar igrejas novas,
ao estabelecer novos pontos de pregação, base do cristianismo, eles elegiam os oficiais da igreja, os anciãos / presbíteros ou bispos, né? Na função eram os pastores da igreja local, com auxílio dos diáconos, que eram também eleitos para o serviço, para a assistência. Isso era feito. Então as igrejas elas eram governadas por grupos de presbíteros / bispos, porque biblicamente é o mesmo entendimento, tá? Atos capítulo 20, versículo, vai registrar ali o Paulo chamando os presbíteros da cidade de Éfeso para se despedir deles, e depois no versículo 28, ele despedindo fala que para que eles atendessem por todo o rebanho e por eles mesmos, ao qual o Espírito Santo os constituiu bispos, episcopos, ou seja, vós, presbíteros, foram chamados para serem supervisores da igreja. E ainda no versículo 28 ele diz mais, para pastoreares o rebanho de Deus. Então, anciãos, ou / presbíteros, que são supervisores, pastoreando o rebanho de Deus. Esse é o modelo bíblico, está lá em Atos capítulo 20. Por favor, irmão, depois você confirme isso, tá? No entanto, houve um crescimento no passar dos anos, ao entrar no segundo século, o crescimento do poder clerical. Vamos entender isso. Ao final do segundo século, começou a haver mudanças na atitude da igreja com relação à liderança. Tá? Esse modelo lá original, primeiro século, o grupo de presbíteros que pastoreavam. Então, foi assim estabelecido lá na igreja de Atos, a igreja apostólica. A partir do segundo século, algumas mudanças. Bispos, presbíteros e diáconos começaram a ser separados, distintos da posição que ocupavam dos demais membros das igrejas. Foi um fenômeno, né? Algo que foi acontecendo dentro da igreja. Esse oficialato foi se separando gradualmente dos membros comuns da comunidade. A distinção, então, entre um clérigo e um leigo desconhecida no primeiro século, não existia isso. Na igreja primitiva ou apostólica não existia isso. Começou a aparecer gradualmente essa distinção clérigo e leigo. Isso foi nascendo dentro da igreja. Dentro disso, eu vou voltar aqui um pouquinho, que foi nascendo um conceito de sacerdócio ministerial. Acompanhe a explicação. No século III, começou a prevalecer a ideia de que o ministro, o bispo, seria um sacerdote, ou seja, o intermediário, alguém que permanece entre o homem e Deus. Ou seja, por conta de ensinos errados e distorção desses ensinos sobre o governo da igreja, sobre o papel da liderança, sobre o lugar da liderança, e esses conceitos novos foram criando uma ideia diferente do ministério, como algo sacerdotal. Tal ideia correu paralela com os erros que aconteceram no período com relação a interpretações da ceia do Senhor. Ou seja, houve distorções. Então, para você ter uma noção, ou seja, assim como a ideia do sacerdote assumiu um caráter estranho e novo, né? Também do outro lado, também um conceito diferente da ceia, como se fosse um sacrifício oferecido a Deus em favor do povo. Bom, se a ceia começou a ser considerada uma repetição do sacrifício de Cristo e o sacrifício oferecido a Deus, quem ministrava este sacrifício, então, que eram os ministros, os bispos, começaram a ser tratados de uma forma diferenciada, como o intermediário, como algo sacerdotal. Obviamente que não era bíblico isto, obviamente que não, mas foi tomando
conta da igreja esses conceitos. Houve nesse processo de crescimento do poder, e aí começou também a separação do presbítero do bispo, a ideia de uma hierarquia dentro desse clero começou a nascer. Na verdade, começou a nascer muitos clérigos dentro da igreja, né? E títulos, né? Subtítulos dentro de uma hierarquia formada dentro da igreja. Ou seja, a igreja foi tomando internamente uma organização. Ela estava assim, dando poder à autoridade, dando poder ao bispo para reagir contra os hereges. Sim, foi por isso que nasceu este movimento, né, do bispado, para reagir contra os hereges, para defender a igreja dos hereges. Assim entendiam quem que deveria enfrentá-los, quem que deveria discipliná-los. Então foi dado autoridade e poder, assim, ao bispado nesse sentido. Então houve um exagero, extrapolando mesmo, né, os conceitos bíblicos de governo, a centralização de poder. Cada igreja local era dirigida então por um bispo e por um presbítero, um ancião, e o bispo exercia uma superintendência sobre um distrito, chamado de uma diocese. Então agora, de uma igreja local, teria um presbítero governando, pastoreando, dirigindo, e sobre um conjunto, um grupo de igrejas, um distrito, assim chamado diocese, estaria um bispo. Ou seja, já o nascimento de um princípio episcopal de governo. Episcopal. Mais adiante, os bispos das capitais, das províncias romanas, então começaram a ser mais importantes que os outros bispos. Foi um processo assim gradual. Começou, me ajude a lembrar, quando começou a separar clérigos de leigos. Depois começou a dar à figura do bispo uma imagem, um valor sacerdotal. E depois começou a dar autoridade a esses bispos sobre outras igrejas. E depois, bispos das capitais das províncias romanas tinham mais autoridade, poder, influência com os demais bispos da igreja. Então, estava realmente nascendo, desenvolvendo esse esquema de governo, essa forma de governo hierárquico, né? Esses bispos, assim, das grandes cidades, como Roma, como Constantinopla, vamos dizer Jerusalém, outras cidades, Alexandria, eram chamados de bispos metropolitanos, tá? Então, os bispos das capitais, das províncias romanas principais, eram chamados bispos metropolitanos, ou seja, bispos com uma influência eclesiástica, política, religiosa, sim, espiritual, muito maior que os demais, tá bom? Esse foi o desenvolvimento do bispado. Entendendo que eles estavam lutando com as perseguições e essas lideranças, esses homens, né, entendiam essa autoridade, lutavam pela igreja, pelos interesses da igreja, mas eles foram absorvendo e aceitando esse processo de engrandecimento da autoridade, né, da autoridade. 5 bispos principais, entre todos eles, eram considerados e chamados predominantes e eram chamados de patriarcas. Esses 5 principais. O bispo de Roma, então o patriarca de Roma, o patriarca de Constantinopla, que era a capital do lado oriental do império, e depois da igreja oriental vai ser predominante, né, o bispado de Constantinopla, Alexandria no Egito, Antioquia na Síria e Jerusalém em Israel. Esses 5 principais líderes da igreja. Bom, dentre esses 5 grandes bispos, chamados de patriarcas, um entre eles ainda vai se considerar
de uma autoridade e influência maior que os demais. Os irmãos já imaginam qual será ele. Será justamente o bispo de Roma. Sim, o bispo de Roma. Os bispos de Roma vão reivindicar diante da igreja uma primazia por se considerarem sucessores de Pedro, que eles afirmavam ter sido o primeiro bispo e o primeiro papa, né? O pai da igreja, né? Bom, aqui o mapa para você ver, mas nesse período aí do quarto século, essa distribuição desses patriarcas. Como eu mencionei, Roma, na Itália, aqui Constantinopla, que depois foi ser chamada de Bizâncio, né? O chamado Império Bizantino mais para frente, né? Antioquia aqui na Síria, Jerusalém aqui em Israel. Vamos estar acompanhando aqui, né, o nosso cursor. E aqui bem abaixo, aqui Alexandria no Egito. Cidades importantíssimas, né? E bispados importantíssimos, né? Sem nunca deixar de mencionar a cidade de Cartago, onde grandes líderes, pensadores e eruditos cristãos também tinham sua grande influência. Bom, como eu disse, houve uma tentativa, então, dos bispos de Roma de buscar reivindicar uma primazia, né? Primazia. A igreja do Ocidente, onde Roma dominava, tá? Na Europa, a igreja dominava. A igreja de Roma e o bispado de Roma dominava a igreja ocidental. Havia uma certa disputa e diferença entre os teólogos, pensadores e liderança da igreja ocidental, dominada por Roma, e a igreja oriental. Os demais, aquelas cidades lá, Constantinopla, Antioquia, Alexandria, Jerusalém, aquela região oriental, haverá uma disputa e uma divisão da própria igreja em relação a isso. Então a igreja do Ocidente defendia a suposta autoridade que Cristo deu a Pedro. Eles afirmavam isso, que Cristo havia dado a Pedro essa autoridade sobre os demais apóstolos. Obviamente, Pedro, na sua própria carta, primeira carta de Pedro, capítulo 2, ele nega isso mesmo, dizendo que Cristo é a pedra angular e nós somos apenas pedras vivas. Tá? Mas, infelizmente, a igreja ensinava isso. E afirmava também a igreja romana que Pedro foi o primeiro bispo de Roma, deixando seu primado aos seus sucessores. Ou seja, delegou a autoridade dele a cada um dos seus sucessores. E os líderes da igreja em Roma realmente acreditavam nisso, de que receberam uma autoridade maior vinda do próprio Pedro. E eles começavam a reivindicar diante de toda a igreja cristã esse poder. De modo que eles se achavam que tinham direito divino de autoridade e primazia sobre os demais bispos. Houve muita briga e discussão sobre isso naquele período, com certeza. O bispo de Roma, para ter uma ideia, ele dispunha de um poder que nenhum outro tinha. Obviamente, por quê? Porque ele estava em Roma. O bispo da igreja de Roma estava em Roma, capital do mundo. Então, estava próximo do imperador e próximo das decisões políticas maiores do reino. Havia o costume também, dentro da igreja ocidental, principalmente, cada vez mais, apelar ao bispo de Roma nas questões, nas polêmicas, nas disputas eclesiásticas. Começaram a dar mesmo ao bispo de Roma uma autoridade, uma primazia, e isso foi crescendo, foi crescendo. Desta forma, o bispo de Roma contava com o apoio, com a influência e o prestígio dos imperadores que o cercavam. Vocês, obviamente, os irmãos já sabem que isso vai gerar essa tendência de autoridade e primazia para o bispo de Roma, a reivindicação do papado, né? E o nascimento da figura do Papa e do seu governo sobre a igreja cristã. Bom, por hoje, vamos recapitular um pouquinho. Do século II ao século IV, a igreja enfrentou a perseguição externa, já falamos sobre isso. Ela enfrentou as divisões internas, grupos saíram da igreja por seus motivos mais diversos e polêmicos, né?
e os ensinos heréticos, principalmente o gnosticismo no segundo século, para preservar a doutrina da igreja e manter a unidade da igreja num ambiente tão difícil. A igreja precisou, então, definir o cânon, tá bom? Guardar isso, elaborar um credo e fortalecer a autoridade do bispo. Vamos fazer algumas aplicações. Que lições nós podemos tirar de tudo isso? Alguns apontamentos, algumas reflexões. Quanto ao cânon, os hereges do segundo século, eles criaram o seu próprio cânon, a sua própria Bíblia, selecionando os livros que interessavam e desprezando os livros que não davam suporte aos seus ensinos distorcidos. É assim que age o herege. Ele seleciona, ele recorta, ele distorce e usa aquilo que interessa. Foi assim com os hereges do segundo século, gnósticos, como foi assim com todos os hereges de todos os tempos e com os hereges modernos também. Homens que pegam as escrituras, selecionam o que interessa, distorce os ensinos bíblicos e ensina e transmite as suas inverdades. Temos que estar muito atento a isso, né? Precisamos então, meu irmão, meus irmãos, reafirmar e basear a nossa fé e o nosso ensino na totalidade das escrituras sagradas. Nós cremos na Bíblia toda, Gênesis e Apocalipse. É a base da nossa fé, nossa crença, de nossa prática, de tudo. Temos que reafirmar isso com convicção. Precisamos reconhecer e reafirmar claramente e corajosamente a inspiração, a autoridade, a suficiência e a inerrância da Bíblia, de toda a Bíblia, de todas as partes da Bíblia. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa ser revista, não precisa. Temos assim que crer, ensinar, ministrar e obedecer. Ela é a palavra de Deus, não é palavra de homens. Ela não está aí colocada para nós analisarmos, colocarmos no laboratório e pincelarmos o que nós achamos que é conveniente a nós ou ao nosso grupo. Não, de forma alguma. Precisamos reafirmar que vem de Deus a Bíblia e respeitar. E precisamos combater toda forma de doutrina, combater toda filosofia que negue as escrituras sagradas. Quem quer que seja, e aonde estiver, que negar a palavra de Deus, meu irmão, por favor, sejamos corajosos, intrépidos e firmes em rejeitar qualquer colocação que vá contra a palavra do Senhor. Quanto ao credo, algumas aplicações. Diante das muitas heresias que surgiram a partir do século II, principalmente o gnosticismo, a igreja precisou estabelecer e declarar os fundamentos da fé cristã de uma forma clara e objetiva. Sim, precisava estar no coração, na mente do crente, poder testemunhar e falar da sua fé. Como hoje precisamos ter convicção da nossa fé, da nossa crença. Assim, irmãos, precisamos proclamar as verdades da sã doutrina, com firmeza e convicção, para edificar e fortalecer a igreja diante de tantos falsos ensinos. Um dos problemas do cristianismo contemporâneo é a questão com relação à interpretação da Bíblia. Parece que há um vírus destruidor dentro do cristianismo. Destruidor, onde as pessoas acreditam que a interpretação está refém da disposição de qualquer pessoa. Ou seja, cada um interpreta a Bíblia como entender, como achar melhor. Você tem a sua interpretação, eu tenho a minha, e assim por diante. Esse ensino, essa ideia, que parece tão democrática, tão bonita, é errada.
Não temos que ter a tua interpretação e a minha interpretação, e sim a interpretação da própria Escritura. A Escritura interpretando a Escritura, e assim aquilo que Deus realmente afirma. Não nossos entendimentos subjetivos, convenientes ao nosso óculo, ao nosso entendimento, ao nosso pensamento e nossa opinião. Não, a Bíblia não está sujeita e refém disso. Ela por si só, ela é a palavra de Deus. Precisamos combater esse espírito que prevalece dentro do cristianismo e da igreja, que cada um pensa e interpreta como quiser. Isso é um terrível mal contra a igreja, a saúde espiritual da igreja. Precisamos reafirmar a nossa fé no Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, desse mundo materialista que nega a existência de Deus, nega o Deus Criador. Igreja, sejamos firmes a ensinar nossos filhos e reafirmar a nossa fé num Deus pessoal, soberano, supremo, Criador de todas as coisas. Tremendo isso. Precisamos proclamar a nossa fé em Jesus Cristo, único Senhor e Salvador, a quem rendemos glória, louvor, fé, obediência, anunciar a sua obra, a sua pessoa e chamar os homens ao arrependimento para serem salvos e terem vida eterna. Isso tem que estar no coração da igreja, tem que estar no teu coração, meu irmão. Essa segurança de falar de Cristo, anunciar Cristo, viver a Cristo todo o tempo. Precisamos expressar a nossa convicção acerca da vida eterna, nossa segurança da vida eterna, do juízo final e da consumação do século, conforme os evangelhos, conforme o ensino do Novo Testamento, conforme a palavra do Senhor. E temos convicção de fazer isso. E quanto ao bispado? Bom, os primeiros séculos, nós estamos assim, a heresia, a mudança, os erros da igreja com relação a esse tema. A igreja dos primeiros séculos, no intuito de preservar a unidade da igreja diante das divisões, ela engrandeceu sobremaneira a autoridade do bispado, desviando assim a igreja do modelo de governo estabelecido pelos apóstolos lá atrás. A igreja então se desviou desse particular. Portanto, eu e você, precisamos permanecer no modelo de governo que foi deixado por Cristo aos seus apóstolos na Bíblia, no Novo Testamento, e seguir. A igreja tem que ali estabelecer seu fundamento, seu conceito de igreja, de comunidade, é na palavra do Senhor e do seu governo também. Precisamos proclamar firmemente que somente Cristo é o cabeça da igreja. No caso da igreja romana, não era Pedro, nem nenhum outro homem, ou pretenso sucessor de Pedro, nenhum outro homem. Mas nós proclamamos, inclusive, hoje em dia, que somente Cristo é o cabeça da sua igreja. Também não é nenhum outro homem, nenhum outro líder carismático ou fundador dessa ou daquela igreja. Não, Cristo somente é o cabeça da igreja. E a Ele pertence a honra, a glória e o poder. Nós somos igreja, corpo de Cristo. Todos nós pertencemos a Ele. Glória a Deus por isso. A igreja tem que ser mais bíblica, a igreja contemporânea precisa voltar à palavra do Senhor e glorificar Jesus como seu governador, seu soberano cabeça, né? Bom, alguns textos. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Bíblia, a teologia bíblica tem como referência Gênesis, Apocalipse. A doutrina bíblica, Gênesis, Apocalipse, todos os livros são sagrados, inspirados e aceitos pela igreja. Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Depois o salmista continua essa linda poesia acerca da palavra de Deus. Mas eu quero essa afirmação: a lei do Senhor é perfeita. A palavra de Deus é perfeita, ela é inerrante, ela é inspirada. Ela é suficiente para a igreja, ela é completa, não precisa de mais nada. O que nós precisamos saber acerca de Deus, da eternidade, da sua vontade, está na palavra do Deus, está na palavra, nas escrituras sagradas. Isso temos que ressaltar sempre, amado irmão, sempre.
Colossenses 1,18 diz, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele Jesus, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, meu irmão, a glória a Deus. Nós temos que honrar a Deus, servir a Deus, amar a Jesus e sermos submissos a Jesus e obedientes a Jesus. E aceitar a direção de Jesus à sua igreja através dos instrumentos que ele coloca, que servem a ele com fidelidade. Às vezes nós negamos esse senhorio de Cristo quando somos rebeldes, infiéis e desobedientes, bocudos, críticos, desrespeitosos, não honrando os guias e os homens que Deus coloca para governar e pastorear a sua igreja. É sério, se de um lado ao extremo de colocar homens como cabeça, do outro lado ao desrespeito, à desonra aos homens fiéis que Deus coloca para pastorear a igreja. O importante é voltar à saúde espiritual da comunidade da igreja, quando assim segue a palavra do Senhor. Tiago 5,8 diz mais, sede vós pacientes também e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima, Ele está vindo. Então, irmãos, dentro dessas verdades, essa crença, esse credo, nossa afirmação da fé, sejamos fiéis ao Senhor. Amado irmão, prezado irmão, que através desse estudo Deus tenha enriquecido um pouquinho, pelo menos um pouquinho, o seu conhecimento acerca da providência de Deus na história da sua igreja. É rica, a história do cristianismo é maravilhosa, é rica de exemplos, de testemunhos para a nossa edificação, encorajamento e fortalecimento, para que nós estejamos assim preparados para enfrentar os desafios de nossos dias, que não são poucos não, mas com firmeza, com a fidelidade de homens e mulheres que deram a sua vida por Cristo no decorrer dos séculos. Que Deus nos dê essa coragem, que Deus nos dê essa convicção, que Deus nos dê essa força, amado irmão. Vamos adiante, vamos em frente. Muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu lar e o teu coração. Orem por nós, orem pela nossa igreja, orem pelo nosso ministério. Como eu disse, estou pensando em breve já encerrar esse ciclo de estudos online. Vamos retornar às atividades presenciais aqui na igreja, porque tudo tem um tempo, né? Tudo tem um final, então temos que nos preparar para isso e vamos comunicar aos irmãos. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.